Shalom a todos. Hoje o comentário é sobre a 44ª Parashá, com o nome de Devarim, né? E como é o quinto livro do Pentateuco, eu gostaria de fazer algumas observações, alguns comentários a respeito desse livro, né? Por exemplo, o quinto livro de Pentateuco é conhecido por Devarim, palavras, né? Porque começa com Ele ha-devarim. As palavras em hebraico Ele ha-devarim, que significam estas são as palavras. Existe uma pergunta que o Midrash faz em relação a essa questão das palavras, né? Se encontra no Midrash Yalkut 788, onde a pergunta é: somente são as palavras que Moshe falou, somente são estas as palavras que Moshe falou ao povo de Israel? Então, desde o Êxodo até aqui, nós vemos que o profeta não deixou de falar todas as palavras, porque é um livro, o livro de Deuteronômio é considerado como uma repetição de todos os demais livros da Torá, né? A diferença é que em Deuteronômio, Moisés ele pratica a Torerá. O que significa Torerá, né? Torerá nós entendemos como uma admoestação, uma correção, né? Não é uma reprovação. Então é tornar uma coisa ruim que aconteceu, você transformar e dar a entender aquilo que pode vir a gerar uma bênção, uma grande bênção, né? Nós sempre aprendemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós aprendemos muito com algumas situações ruins que acontecem ao nosso dia a dia, aquilo nos serve de lição para evitarmos tropeçar mais outros dias futuros, né? Então sempre nós aprendemos com as coisas ruins. Tem gente que encara essas coisas ruins como maldição, mas muitas coisas assim infelizes, né, que podem acontecer no nosso dia a dia, o Eterno permite que aconteça para que a gente cresça, né, a gente tenha sabedoria, aquela experiência que a gente viveu nos torne mais sábios para enfrentarmos uma situação lá na frente, né? Essa que é a visão da Torerá. Então nós vemos que Moisés ele praticou a Torerá, né? Mas assim, vamos elucidar essa questão da prática de Moisés com os ensinamentos da Torá. É como se, por exemplo, Moisés, que estava localizado lá nas planícies de Moabe, bem ali na divisa do Rio Jordão, com a entrada da terra de Canaã, então ele fala, Moisés se refere à nova geração, porque a primeira geração já tinha perecido no deserto. Então, é como, vamos tirar um exemplo como seu pai, né? Aliás, o avô, não só o pai, mas o avô tivesse ensinando os seus netos, né? Por exemplo, eu tenho netinha, então a tratativa, assim, a forma de eu tratar a netinha, com os meus filhos eu era mais rígido, eu era mais duro. Com a netinha eu sou mais tranquilo, né? Eu sou mais assim, deixo ela ficar mais à vontade. Então existe uma explicativa também com relação a Deuteronômio e Moisés, que Moisés ele falava como se estivesse falando para os seus netos, né? Então, uma forma mais carinhosa, uma forma assim... outro exemplo que eu dou, quando você está vivenciando uma situação ruim, o teu estado de espírito naquele momento, você não está muito bem, você está triste, ou você está para baixo, né? Mas quando você passa aquela situação ruim e depois vem a bonança, você comenta essa situação ruim que você foi vitorioso, por exemplo, você comenta com as pessoas, com os amigos ou com os seus netos, histórias da vida que a gente conta para os netos,
Mas você conta com um ar diferente, você conta com carinho, você conta com alguém que soube superar aquela situação difícil, como que você teve paciência, que você... Enfim, você conta de uma forma carinhosa aquela situação para os seus netos. É isso que eu quero dizer, é isso que Moisés fez, essa que é a tendência do livro de Devarim, né? Que significa repreenderás o teu companheiro ou ademoestarás o teu companheiro. Nesse livro também, livro de Devarim, especificamente em Deuteronômio 6, de 4 a 9, nós vamos encontrar a profissão de fé israelita. Qual que seria essa profissão de fé, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? Então isso nós encontramos no capítulo 6, versos 4 a 9. Em Devarim também, nós notamos que destaca a frequência com que Devarim aparece nas outras escrituras. Por exemplo, Deuteronômio é citado perto de 100 vezes em 17 dos 27 livros da Brit Hadashah. Então é uma quantidade significativa, né? A quantidade de vezes que aparece na Brit Hadashah. E nós percebemos também, você estudando lá a Brit Hadashah, nós percebemos que Deuteronômio subentende isso, né? Que é um livro assim predileto do Mashiach Yeshua, né? Já que são muitas e muitas passagens na Brit Hadashah que Yeshua cita o livro de Deuteronômio. Muitas e muitas passagens. E uma delas é a experiência no deserto, né? Quando ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Nós vemos que cita isso em Deuteronômio 6, de 13 a 18, 8 e 30 também, né? Além de Deuteronômio 6 e 5, 6 verso 5, e Mateus 22, 36 e 38. Então, as respostas que Yeshua deu para Satanás, né, foram várias respostas, todas essas respostas baseadas no livro de Devarim, Deuteronômio. E, para finalizar, em Deuteronômio 1 e 1, que é justamente o início da paraxá, dessa semana, o nome de Devarim, Moisés fala a nova geração 6 vezes em que essa geração passou por problemas, que houveram erros, né? Erros assim graves que a primeira geração cometeu. Então, baseado nisso, nós sabemos que o Eterno poderia fazer o povo hebreu, o povo judeu, saindo do Egito, entre 3 a 11 dias, né, digamos, em 11 dias, né, poderia haver essa travessia do Egito até a entrada da terra de Canaã, né, mas na realidade, por causa dos pecados, por causa dos erros do povo, em especial aquele pecado dos espias, que os espias adentraram a terra e trouxeram más notícias, 10 dos 12 espias, com exceção de Caleb e Josué, esses 10 espias voltaram com uma impressão muito, muito ruim e trouxeram más notícias e passaram essas más notícias ao povo, contaminando todo o povo. Isso levantou a ira de Hashem, né, e fazendo com que o povo assim visse com maus olhos a terra e acabasse rejeitando a terra de Israel. Então, isso gerou um pecado que gerou um castigo em que o povo, em vez de 11 dias apenas para a entrada da terra de Canaã, eles peregrinaram durante 40 anos no deserto por causa desse grave incidente.